Olá pessoal, bem-vindos ao curso de detecção de proteínas por Western blotting. Bem-vindo você que não conhece a técnica, nunca ouviu falar, mas que tem interesse em saber do que se trata. Eu tentei fazer um curso bem didático, abordando os fundamentos mesmo da técnica, os conceitos básicos, para que todo mundo entenda. E acredito que até para as pessoas que já conhecem, já trabalham, também vai ser bem útil esse curso, porque é sempre bom você discutir e revisar os conceitos básicos, os fundamentos das técnicas, para que a gente consiga resolver os problemas que possam aparecer na execução dessa técnica que tem tantas etapas, né? Então, vamos lá. Resumidamente, o que é o Western blot? É uma técnica de biologia molecular que utiliza anticorpos, por isso muitas vezes ele também é chamado de imunoblotting, para analisar uma proteína específica ou proteínas específicas dentro de um extrato de amostra biológica. É uma técnica que ela é bastante utilizada por pesquisadores em ciências biomédicas e também em laboratórios de diagnósticos. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso com o passar do curso. Para vocês entenderem de onde vem o termo Western blotting, blotting se refere à transferência de moléculas biológicas previamente separadas em uma matriz, que é um gel, para um suporte adsorvente, que é uma membrana. Essas moléculas, então, elas ficam fixadas a essa membrana para posterior detecção e análise. O termo blotting surgiu primeiramente em 1973 com o pesquisador Edwin Salter, que desenvolveu a técnica de separação e detecção de DNA e nomeou, em homenagem a ele mesmo, como Salter blotting. Posteriormente, James Alvine, em 77, desenvolveu a técnica de separação e identificação de RNA e até como uma forma de brincadeira nomeou essa técnica, né, por ser bem parecida com o método de detecção de DNA, de Northern blot. E depois, em 1979, tem aqui uma certa disputa de quem foi o laboratório que realmente é o autor da técnica de Western blotting. Ela foi desenvolvida para a separação e detecção de proteínas. E continuando aqui a brincadeira, ela foi chamada de Western blotting. Então, para que serve o Western blotting? O Western blotting, aqui se refere à análise que eu já tinha comentado no primeiro slide. Que tipo de análise de proteína? É você fazer uma detecção ou uma semi-quantificação da expressão de proteínas. E o que significa uma proteína ela ser expressa? Uma proteína ser expressa significa que ela está sendo produzida por uma célula, pela célula. Então, um exemplo bem básico da utilização do Western blotting. Digamos que você tem um projeto de pesquisa que você quer saber o efeito do tratamento de uma droga X sobre um animal ou uma cultura de células. Qual seria o efeito dessa droga X sobre uma proteína Y específica que está presente num tecido ou numa cultura de células Z? Então, o que essa droga estaria fazendo? Qual é o efeito dessa droga sobre a expressão dessa proteína? Essa droga está aumentando a expressão da proteína, ela está diminuindo a expressão da proteína, e o resultado que você vai encontrar nesse experimento, posteriormente, isso vai ter uma implicação fisiológica que você vai tentar descobrir com o passar do seu projeto de pesquisa. Então, só um esquema geral para vocês terem uma melhor noção de como que é feito o experimento, sem muitos detalhes, porque isso a gente vai discutir mais para frente. Então, a primeira etapa vai ser o preparo da amostra, então é você coletar aquelas células que você tratou no início, ou extrair o tecido do animal que foi tratado. Você vai depois fazer uma separação dessas proteínas, né? Porque aqui você vai ter uma mistura de todas as proteínas. Então, você vai fazer uma separação por tamanho, por uma técnica chamada de eletroforese, que também a gente vai discutir com detalhes mais para frente. E, posteriormente, essas proteínas que foram separadas no gel, elas vão ser transferidas, então aqui é a etapa de transferência, para uma membrana. E depois das proteínas estarem transferidas para a membrana, depois é a etapa de detecção, onde a gente vai buscar a nossa proteína-alvo do estudo. O Western blot ele tem diversas aplicações, então
Você pode obter resultados qualitativos usando ele como validação de outros experimentos para, por exemplo, você verificar o silenciamento de uma proteína, ou seja, você quer que aquela célula ela diminua a expressão da proteína X. Então, para verificar se deu certo o seu experimento de silenciamento, você usa no final a técnica de Western blotting. Você pode também fazer uma clonagem de uma proteína na célula que você está estudando. Então, para você também verificar se deu certo o seu processo de clonagem, se a célula realmente começou a expressar a proteína que você deseja que ela expresse, você aplica a técnica de Western blotting para verificar essa expressão de proteína. Ou você pode superexpressar uma proteína que a sua célula já expressa, mas você quer que ela expresse em uma quantidade muito grande para facilitar o estudo posterior. E também você pode ter como objetivo determinar a localização intracelular de uma certa proteína, uma proteína-alvo. Isso porque você tem técnicas de separação de compartimentos celulares, você consegue separar membrana de núcleo de citoplasma, e você pode, no final, usar a técnica de Western blotting nessas frações celulares para saber onde que a sua proteína se localiza, ou onde ela se localiza com maior ou menor quantidade, ou depois do tratamento de uma droga, se ela migrou, por exemplo, do núcleo para o citoplasma ou vice-versa, você também consegue fazer isso por Western blotting. Também você pode usar o Western blot para confirmar uma técnica que se chama imunoprecipitação, que é uma técnica onde você tenta detectar interação entre proteínas. Então, assim, o último passo da técnica de imunoprecipitação é um passo de Western blot. E o Western blotting também serve como teste diagnóstico, como confirmatório para o diagnóstico de várias doenças, sendo a mais utilizada, a mais difundida para confirmação de teste de infecção pelo vírus do HIV. Então, você também consegue obter resultados semi-quantitativos utilizando a técnica de Western blot. Por exemplo, quando você quer saber o efeito de uma determinada condição externa na expressão de uma proteína. Eu comentei com vocês, no exemplo que eu falei anteriormente, sobre você querer testar uma droga e saber qual seria o efeito dessa droga na expressão de uma proteína-alvo, mas também você pode usar isso para várias condições, como mudança de temperatura, exercício físico, um certo tipo de dieta, poluição, mudança do pH da solução, mudança da quantidade de oxigênio no ambiente, ou você fazer o silenciamento de um gene e tentar descobrir qual foi o efeito numa proteína X que é o seu alvo de estudo do seu trabalho. Então é isso, pessoal. Aqui só para vocês terem uma ideia do que se trata o experimento. Eu pretendo fazer na próxima aula com vocês uma revisão de conceitos básicos sobre proteínas, porque para entender os próximos passos é melhor que vocês tenham alguns conceitos das propriedades químicas e físicas das proteínas, para vocês conseguirem entender todos os passos desse experimento. E, como eu já comentei, as pessoas que já utilizam para resolução de problemas, é bem importante que você saiba o que você está fazendo em cada passo, que você entenda realmente por que você está usando esse ou aquele reagente e como você pode melhorar os seus resultados. Então, até a próxima aula.